Olá! Você já deve ter ouvido que não devemos culpar o mensageiro pela mensagem, certo? Pois eu trago um ponto de vista bem diferente. Eu penso que o mensageiro tem sim boa parte da responsabilidade pela credibilidade das mensagens. E mais, hoje em dia, com tanta informação disponível, em alguns casos, o mensageiro é a mensagem. No livro Mensageiros, o Steve Martin, professor de Harvard Business School, revela o mecanismo por trás do fato de que tanta gente acredita tão facilmente em notícias falsas. Em essência, o fato é que hoje somos impactados por um volume tão grande de informação que poucos têm tempo ou disposição para verificar a veracidade ou a procedência daquelas informações. Então nós tendemos a confiar ou não na mensagem de acordo com a competência ou da credibilidade que atribuímos ao mensageiro. Isso ficou muito claro numa série de experimentos psicológicos, conhecidos como experimentos Milgram, realizados nos anos 60, em que voluntários eram induzidos a aplicar choques elétricos a outros voluntários por pesquisadores que vestiam jalecos brancos dentro de um laboratório da Universidade Yale. Quase todos foram até o fim, mesmo com nítido desconforto, porque achavam que estavam machucando as outras pessoas. Você pode ver esse experimento na internet se colocar Milgram Experiments no YouTube. Agora, o que muita gente não sabe é que a mesma situação foi aplicada a um outro grupo de voluntários, só que num prédio comercial, em vez de ser no laboratório de Yale, e por pesquisadores vestindo terno e gravata, que descreveram aquele experimento como uma pesquisa de marketing. Nesse grupo, o número de voluntários dispostos a seguir orientações que acreditavam machucar outras pessoas foi significativamente menor. Pois bem, com base nesses estudos, e de centenas de outros que foram feitos posteriormente, chegou-se a algumas conclusões interessantes. Por exemplo, a roupa e os acessórios que usamos são fundamentais para transmitir credibilidade. Tendemos a confiar mais num pesquisador vestindo o jaleco branco, da mesma forma que lembramos mais das indicações de um médico com o estetoscópio pendurado no pescoço, mesmo que o aparelho não tenha função alguma naquela consulta. Nós tendemos a confiar nas pessoas que acreditamos terem uma posição socioeconômica elevada, porque isso é uma indicação de sucesso. Por isso tem tanta gente que anda por aí carregando capacetes de moto sem ter moto, ou exibindo chaveiros de carros sem ter carro, ou até vestindo acessórios de grife falsos. O propósito é exibir símbolos que sugiram sucesso, porque o sucesso é percebido como competência e a competência gera credibilidade. Pois bem, a mesma coisa acontece com as empresas. Uma organização cujo site tem um design profissional e use um domínio próprio tende a transmitir mais credibilidade do que outra empresa cujo site seja um desses modelos padronizados do Wix, por exemplo. Nada contra o Wix, mas é que um site em domínio próprio, com design customizado, transmite mais credibilidade. Da mesma maneira que um profissional que tem um e-mail @nome da empresa, transmite mais credibilidade do que outro cujo endereço eletrônico termina com @gmail ou qualquer outro genérico semelhante. Isso acontece também com o endereço comercial, com o endereço físico. Empresas estabelecidas em endereços nobres atraem mais credibilidade do que outras em ruas de subúrbio. Olha, até a marca do sistema de gestão empresarial funciona como grife. Alguns anos atrás, o meu sócio estava com amigos num restaurante e uma das pessoas soube que ele trabalhava na Nasajon. Ah, a Nasajon dos sistemas? Perguntou ele. Sim, por quê? Pois é, porque eu sou fiscal da Receita e quando eu visito as empresas e vejo que o sistema é Nasajon, eu relaxo, porque sei que ali não tem brecha para falcatruas. Parabéns! Quer dizer, a marca do sistema de gestão que a empresa usa transmite credibilidade. Nós viramos grife. Passamos a ser desejados pelos clientes por motivos que vão muito além da simples funcionalidade das aplicações. A questão é, como é que você pode criar esse tipo de interação com a sua marca? Bom, segundo o livro, existem essencialmente dois grupos de ações que você pode fazer. No primeiro grupo estão as ações que eles chamam de hard, incluem coisas equivalentes a demonstrar a posição socioeconômica. Mas só que como não dá para a empresa passear de Rolex
ou usar a bolsa Louis Vuitton, o equivalente disso é ter um endereço comercial, por exemplo. Uma empresa cuja sede fique num prédio nobre, num bairro chique da cidade, transmite mais credibilidade do que outra estabelecida numa transversal qualquer. E repare que isso não tem nada a ver com a competência da empresa. Nós estamos falando aqui de transmitir credibilidade muito antes de o cliente avaliar a sua competência técnica. Quer ver outra? Que é equivalente aos títulos que as pessoas exibem nos cartões de visita, são os vínculos com entidades. Uma pessoa vai colocar o cargo no cartão, porque isso lhe dá status, CEO, presidente. Uma empresa coloca que é associada à associação X, ou que tem certificação Y, porque aí ela fica com a sua credibilidade associada a essa certificação, ou a essa associação, ou a essa certificação. Outro grupo de coisas é o que eles chamam de soft, é carisma, é simpatia. Isso na empresa se traduz numa única palavra, cultura. E a cultura é construída, é a forma como as pessoas se comportam quando os chefes não estão por perto. É o que as pessoas acreditam, o que as pessoas defendem. Por isso é tão importante a empresa ter um propósito, uma bandeira para carregar. Porque isso permite atrair pessoas que se identifiquem com essa bandeira e principalmente faz com que essas pessoas a empunhem, estejam onde estiverem para defendê-la. Por isso, empresas que pregam o comércio justo, por exemplo, podem cobrar mais do que as concorrentes que apenas querem visar o lucro e vendem mais barato. Elas cobram mais e ganham mais. Por isso, restaurantes que não vendem bebida alcoólica, como o McDonald's, por exemplo, vendem mais do que outros que oferecem um leque até maior do que opções, mas não tem aquela bandeira do ambiente familiar para empunhar. Enfim, você entendeu. A palavra de ordem é: defina o seu propósito e defenda-o com a sua vida. Na prática, a sua vida, ou pelo menos a vida da empresa, pode muito bem depender disso. Se quiser conversar comigo sobre negócios, participe do Café de Negócios que eu promovo de segunda a sexta-feira às 9h15 da manhã. Os detalhes estão no meu site, claudionazajon.com.br. Até a próxima.